Poucos percebem a verdadeira natureza do ar que respiramos no mundo digital e televisivo. Cada imagem, cada notícia, cada enredo que nos é apresentado não é um espelho da realidade, mas uma ferramenta cuidadosamente calibrada. É um sistema que opera nas sombras da nossa percepção, moldando-nos para um propósito que raramente nos serve. O que vemos, ouvimos e lemos diariamente é direcionado à realização de interesses de corporações transnacionais. Jamais encontrará na televisão ou em outros meios algo que promova o seu crescimento espiritual ou o seu desenvolvimento humano. Existem, na verdade, esquemas intencionalmente elaborados para moldar o indivíduo a uma orientação voltada para vícios de diversos tipos, pois é sobre os vícios humanos que se constroem fortunas. A principal tarefa dos meios de comunicação de massa hoje é, portanto, formar esses vícios em você. E isso não é algo que se esconda. Há relatos de conversas entre cientistas, incluindo um dos nossos, com colegas americanos, onde se afirmava abertamente que o objetivo é manter a população o menos educada e culta possível e, em contrapartida, fazê-la consumir o máximo. A meta é criar um consumidor sem senso de medida, sem compreensão dos eventos circundantes, um ser sobre o qual se possa lucrar incessantemente. Corporações precisam vender e, para isso, todos devem comprar. Esta é a essência da tarefa. E ela é alcançada por métodos que podem ser descritos como gestão egregoriana matricial. Ninguém o força diretamente a fumar ou a consumir, mas o processo é muito mais sutil. Um espaço informacional é meticulosamente construído e você inevitavelmente é inserido nele. Imagine uma pessoa que nasce como uma folha em branco. Assim como em uma tipografia, essa folha é inserida em uma máquina que possui uma matriz, plaf, e o que está na matriz é impresso na folha. Da mesma forma, o ser humano surge como uma folha em branco, e então, ao observar o mundo ao seu redor, ele começa a formar sua cosmovisão. Essa visão de mundo é fundamentalmente moldada por imagens e cenas que são absorvidas principalmente através dos olhos. Ao analisar toda a história do cinema, desde os primeiros filmes, é impossível encontrar uma única produção que não contenha cenas de embriaguez ou de tabagismo. Nenhuma. Ao longo de toda a história da cinematografia, não existe tal filme. Isso não é uma mera coincidência. Não é que por acaso todos os personagens, de manhã à noite, fumem e bebam, sejam eles promotores, criminosos ou investigadores. Observe os nossos próprios filmes. Essas cenas são inseridas intencionalmente para que você as perceba como norma através dos seus olhos. Formamos os nossos pontos de vista através de um conceito conhecido como imprinting, ou seja, a impressão. O que permanece na sua consciência não é o que lhe é dito, mas sim o que você vê. Pode-se falar o quanto quiser, mas se os pais à noite bebem cerveja ou vinho, toda a sua pregação será inútil. A criança, e mais tarde o adulto, inevitavelmente considerará isso como uma norma, sem sequer saber por quê. Muitos, mesmo indivíduos inteligentes, afirmam ter começado a fumar ou beber por decisão própria, sem qualquer influência externa. Essa é uma absoluta incompreensão da tecnologia de formação de comportamento. Antes de tomar essa decisão, essa pessoa viu as cenas de consumo centenas, talvez milhares de vezes. Foi assim que se formou nela uma cosmovisão, onde essa prática é percebida como algo normal. O objetivo crucial é, portanto, protegê-lo dessas influências que são reproduzidas diária e horariamente por todos os meios existentes na era da globalização. Televisão, rádio, jornais, internet e tudo mais trabalham com um único propósito: transformá-lo num consumidor insaciável de tudo e de todos, garantindo os lucros e rendimentos das corporações. Esta manipulação diária não é apenas psicológica, tem consequências fisiológicas diretas e devastadoras, especialmente visíveis no consumo de álcool. Para entender o que realmente acontece no cérebro humano quando o álcool é consumido, precisamos recorrer à ciência. Na década de 1960, 3 cientistas nos Estados Unidos descobriram um fenômeno que denominaram efeito cacho de uvas. Eles observaram através da pupila, que é um fragmento do cérebro, o que ocorria no cérebro humano. Um microscópio especial permitia ver através das paredes dos vasos sanguíneos. Os eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, são células sanguíneas cruciais para o transporte de oxigênio. Em seu estado normal, cada eritrócito é revestido por uma camada lipídica, uma espécie de lubrificante gorduroso. À medida que circulam pelos vasos sanguíneos, especialmente ao longo das suas paredes, esta camada lipídica interage eletricamente,
fazendo com que cada eritrócito adquira uma pequena carga elétrica negativa. Esta carga negativa é fundamental, pois, por um princípio básico da física, cargas iguais se repelem. Assim, em um corpo saudável, os eritrócitos se mantêm separados uns dos outros, fluindo individualmente e sem obstáculos através da corrente sanguínea. No cérebro, o diâmetro dos capilares é comparável e por vezes até menor do que o tamanho de um eritrócito. Para passar por esses capilares finos, o eritrócito precisa mudar a sua forma geométrica. A sua função é vital: entregar o oxigênio que recebeu nos pulmões e absorver o dióxido de carbono que depois exalamos. A vida é essencialmente essa troca de oxigênio. Agora observe o que acontece quando o álcool entra na corrente sanguínea. O álcool, um poderoso desengordurante, remove a camada lipídica dos eritrócitos. Sem essa camada protetora e sem a sua carga elétrica negativa, os eritrócitos perdem a capacidade de se repelir e começam a aderir uns aos outros. O sangue deixa de fluir com eritrócitos individuais e passa a circular com eles aglomerados, formando estruturas que se assemelham a cachos de uvas. Quando um desses cachos de uvas atinge um capilar fino, o eritrócito individual conseguiria passar, mas o aglomerado fica preso. Fisiologicamente, forma-se um trombo naquele pequeno vaso. O fluxo sanguíneo é interrompido e, como consequência, após cerca de 3 minutos, inicia-se a necrose daquela microárea do cérebro. As células nervosas, os neurônios, com os quais pensamos, começam a morrer fisiologicamente, sucumbindo à falta de oxigênio. Para entender a gravidade, tente prender a respiração e mergulhar o rosto na água. Veja quanto tempo consegue aguentar. Essa é a mesma privação que você impõe a fragmentos do seu próprio cérebro ao consumir álcool. Portanto, qualquer consumo de álcool é uma automutilação. Apenas 100 gramas de vodka podem levar à morte de aproximadamente 10 milhões de neurônios. Embora tenhamos cerca de 60 bilhões de neurônios, a inteligência reside nas conexões entre eles. Cada neurônio pode ter até 1000 sinapses, ou seja, 1000 conexões. Remover um único neurônio significa perturbar milhares de outras conexões, alterando subtilmente a sua capacidade cognitiva. Para compreender a natureza dessa alteração, observe os olhos de uma pessoa que passa o dia em frente a um bar de cerveja. Os seus olhos revelam uma profundidade de embotamento mental maior do que a de qualquer animal. Você certamente já viu esses olhos. Estudantes de medicina e patologistas observam que, ao abrir o crânio de um alcoólatra falecido, o cérebro apresenta-se cheio de pequenos orifícios, como se tivesse sido corroído. Isso ocorre porque, após a morte dos neurônios, o tecido cerebral morto precisa ser removido. O corpo então faz com que a pessoa consuma uma quantidade excessiva de líquidos. O cérebro é lavado como se fosse uma seringa, e o tecido morto é separado do tecido vivo e expelido do corpo através da urina. A língua portuguesa, com sua precisão, reflete isso na antiga expressão popular "passou os miolos pela urina". Isso não é uma figura de linguagem, é uma descrição exata dos processos fisiológicos que ocorrem. Se vale desejo submeter o seu cérebro a tamanha degradação, o álcool é o meio mais eficaz para fazê-lo. Além do processo de zombaria que leva ao consumo de álcool, é vital saber que a cerveja é a mais perigosa de todas as bebidas alcoólicas. A cerveja contém fitoestrogênios, substâncias que se formam na combinação de lúpulo e malte. No organismo feminino, existem estrogênios, que são hormonas sexuais femininas. Os fitoestrogênios são estrogênios de origem vegetal. Se uma mulher consome cerveja, o mecanismo de produção de estrogênios naturais é bloqueado e ela pode desenvolver características masculinas, tornando-se mais angular, com uma voz mais grave. Por outro lado, se um homem consome cerveja, os hormônios femininos predominam. Ele desenvolverá formas mais arredondadas, ganho de peso e, infelizmente, algo que poucos sabem. Em homens que consomem cerveja constantemente, pode ocorrer a produção de colostro, ou seja, a função de produção de leite é ativada. Portanto, quem deseja prejudicar o próprio corpo, tem nesse hábito um meio. É importante notar que nenhuma das grandes empresas cervejeiras de hoje pertence a investidores nacionais. São todas corporações estrangeiras.